Como você está se sentindo hoje? Vou perguntar de novo. Como você está se sentindo hoje? Como você se sente? Qual a resposta comum que as pessoas falam? Ah, tô bem, tá corrido. Ah, mais ou menos. Ah, isso, aquilo. O ponto aqui é, a grande maioria das pessoas no mundo mentem acerca dos seus sentimentos. Isso é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Por quê? Para fugir de uma coisa mais complicada, para economizar energia. Imagina se você chegasse, falasse assim, aí, tudo bem? Seu amigo chegasse e falasse, não, cara, tô depressivo, tô amargurado, porque aconteceu tal coisa e tal coisa, e ele ficasse com você do meio-dia até as 4 horas da tarde. Então, você não ia querer essa resposta, nunca mais você ia perguntar para ele. Mas esse é o ponto. A gente se condiciona a esconder os nossos sentimentos. Pior do que isso, a gente sequer consegue nominar corretamente os nossos sentimentos. Eu estou lendo um livro chamado Permissão para Sentir, do Mark Brackett. Na verdade, eu estou lendo 4 livros, agora eu tenho meta-leitura, que é mais rápido que a leitura dinâmica, eu estou lendo bastante. Mas esse livro específico é muito interessante, eu já estou mais ou menos na página 120. E o que ele fala? Ele é um pesquisador, um acadêmico, tá, de Stanford, do Departamento de Inteligência Emocional. Ele foca muito na questão da ciência das emoções. E nós devemos nos tornar cientistas das emoções. Primeiro, reconhecendo as nossas emoções. Ele tem um método. O método dele se chama RULER. Primeiro é Recognizing, Understanding, Labeling, RULER, R-U, Labeling, né? O E é Expressing, que é a expressão, e o último R é de ressignificação, de adequação. É isso. Enfim, basicamente o que ele ensina nesse método que a gente tem, voltando ali desde o começo, desde o primeiro ano, reconhecer as nossas emoções, entender as nossas emoções, que é diferente de reconhecer. Labeling é nomear as suas emoções, saber dar o nome correto para elas. Depois, expressar da forma correta essas emoções e gerenciar essas emoções, regular essas emoções. É o R do Ruler. Basicamente, o que ele ensina nesse livro, até o ponto que eu estou? O quanto nós negligenciamos as nossas emoções. E uma coisa que ele fala que é muito interessante é o seguinte, gente. As pessoas mais ricas, mais poderosas, elas têm um vocabulário melhor do que as pessoas mais humildes, ou seja, elas têm condições de subir, entre aspas, na vida, pelo menos na vida financeira, de uma forma mais fácil, porque tem mais acesso. E isso tem muito a ver com vocabulário, quantidade de palavras que você sabe, onde você estudou, o que você aprendeu, o seu conhecimento. Mas do ponto de vista emocional, tanto os bilionários quanto as pessoas mais humildes são praticamente mudos ou monossilábicos. A gente não sabe distinguir raiva, fúria, ódio, e cada uma dessas coisas é uma coisa diferente. Vou te dar um exemplo. Eu estava lendo esse livro, eu tenho uma rotina de manhã, eu acordo, eu faço uma caminhada acelerada aqui pelo meu condomínio fechado, depois eu faço um HIIT, que é um exercício SEB, que é um exercício de 7 a 8 minutos, depois eu leio 1 ou 2 livros, depois eu leio 5 capítulos da Bíblia todos os dias. E quando eu estou lendo, às vezes eu saio para ler em outro lugar aqui no condomínio, que é bem arborizado e tal. E assim, enquanto eu estou lendo, eu estou extremamente tranquilo, em paz, de verdade, sem de verdade. Não tem porque eu mentir para mim mesmo, muito menos para você. Mas esse livro ele faz alguns testes e ele explica o significado das palavras. Na minha cabeça, Lucas, com 46 anos de idade, mestrado, um monte de estudo de desenvolvimento humano, a palavra estresse significa pressão. É isso que significa, estar sob pressão. Só que eu sempre imaginei que alguém está estressado quando a pessoa está nervosa ou irritada. Então, essa era a minha cultura e ela era ignorante. Na verdade, a palavra estresse ou sob estresse significa que você tem um conjunto de tarefas a serem feitas e não tem energia ou tempo para fazer todas naquele momento. Dentro desse contexto, eu, mesmo estando calmo, estou sob estresse. Por quê? Porque eu tenho vídeos para gravar. Tenho 3, 4 canais no YouTube, 3, 4 perfis no Instagram, tenho consultoria jurídicas com empresários, tenho as minhas mentorias, tenho uma série de sessões estratégicas. Então, eu estou hoje com uma quantidade de coisas que eu estou fazendo
que eu não estou conseguindo fazer no tempo que eu gostaria, entendeu? Mesmo tendo a inteligência artificial me ajudando muito, muito mesmo. Então, o que que com esse conceito do livro que eu estou sobre estresse, o que que eu pensei? Eu vou somar isso com 3 outros livros, Sem Esforço e Hábitos Atômicos e um pouquinho do Essencialismo, que também é do mesmo autor do Sem Esforço, que é o Greg McKeown. E aí, com esse conceito, o que que eu falei? Muito simples. Eu vou pegar essas coisas que eu não estou fazendo no tempo que eu queria e vou dividir. Quais dessas coisas eu consigo fazer que vão se encerrar? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma integração de um Facebook meu num perfil. Eu tenho que fazer coisas que eu vou fazer uma vez só, entendeu? Que não vão virar um hábito. Aí eu fiz uma janela de 5 coisas para amanhã, mais 5 coisas para segunda-feira, mais 5 coisas para terça-feira. E todas que são definitivas, eu já mato para sempre. E isso vai reduzir, entre aspas, o meu estresse, entendeu? Então, eu tendo um conceito diferente, eu posso resolver partes do meu sistema operacional que estão... Por quê? O que acontece? O livro Sem Esforço, do Greg McKeown, ele fala uma coisa incrível. O cérebro humano é super poderoso, mas a memória ele é limitada. Muitas vezes a gente fica com coisinhas para fazer que a gente fica remoendo, remoendo, remoendo. E às vezes era, por exemplo, sei lá, uma goteira na casa. Parece que é uma coisa boba, só que o tempo que você gasta pensando nisso, de memória cerebral, é melhor você tirar um dia e resolver, entendeu? E a gente fica procrastinando essas coisas. Então, assim, por que eu estou falando especificamente de mim? Porque o conhecimento de cada uma das emoções, um conceito, ele é muito poderoso. Você saber, por exemplo, se você está nervoso, com raiva, estressado, furioso, ansioso, muda tudo. Você se enquadra melhor para você entender aquele sentimento, a razão dele e o que você tem que fazer com isso. Então, o primeiro ponto é que eu quero perguntar para você. Como você está se sentindo? Você tem um vocabulário certo para isso? Você consegue entender mais ou menos? Então, eu trabalho muito com inteligência emocional, quero recomendar muito esse livro, Permissão para Sentir. Eu acho que é um dos poucos best-sellers, assim, muito conhecidos que eu não tinha lido ainda, e eu achei agora em português, assim, mais, porque assim, eu leio em inglês também, mas para mim é mais fácil ler em português, porque eu leio com mais frequência, né? Porque você treina mais, você fica melhor. Inclusive, ele é muito bom em conjugação com esse livro aqui, ó, O Corpo Fala, e com um outro livro, que é um manual. Aqui está o Sem Esforço, não. Sem Esforço do Greg McKeown. Livraço, recomendo muito. Aqui está o Hábitos Atômicos, mas enfim, o ponto é, esse livro, ele te ensina um pouco de como você identificar as emoções. E esse aqui, O Corpo Fala, também. Mas o principal, que eu acho que é o melhor para isso, é o manual do FBI, manual de persuasão do FBI. Do Sheffer, o nome dele, agente Sheffer, acho que é Jack Sheffer. Gente, com esses 3 livros que eu acabei de falar, vou repetir. Permissão para Sentir, O Corpo Fala, o Manual de Persuasão do FBI, você vai conseguir se entender melhor, isso já vai te ajudar muito, e entender melhor as outras pessoas. Isso é aplicável para sua vida pessoal, para vendas, para uma série de coisas. E agora eu quero falar o seguinte, nós estamos no mês de novembro, tem esse negócio de Black Friday, Black November. Eu reestruturei a minha vida, então os meus cursos que antes eram uma fonte de renda, que eu precisava deixar um valor wow, eu tinha reduzido, vou manter um preço mais reduzido ainda, agora nesse mês de Black November. Então, os meus cursos ligados à inteligência emocional, restauração e liderança, liberdade emocional, restauração e liberdade, os 3 vão estar com 80% de desconto. Eu vou colocar os links aqui embaixo. E assim, gente, para você que está com um problema específico, você principalmente que é empresário, que não está conseguindo conciliar as coisas, eu vou deixar também aqui embaixo um formulário que, se você preencher, você pode realizar uma sessão estratégica comigo, onde eu vou fazer um plano de ação com você, para a gente colocar suas coisas nos eixos. Em 1 hora, você vai sair com um plano em PDF, para você reestruturar a sua vida e as suas emoções. Desejo um excelente domingo a todos, até a próxima e tchau!